Nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns problemas comuns da estilização de página e como o CSS resolve isso para a gente. Então, vamos lá. Você está aqui com o seu editor de código aqui, o seu index.html, o navegador aqui do lado já aberto para você visualizar as alterações que você está fazendo e você já está utilizando o Live Server. Então você está acessando a sua página através desse endereço aqui. Maravilha! Agora a gente vai começar a editar o arquivo de CSS. Então eu vou fechar isso aqui, né? E eu posso abrir o arquivo de CSS aqui do lado. Ele está aqui, ó, debaixo da página CSS e Style. Uma coisa que eu gosto de fazer também é abrir esse arquivo do lado do meu arquivo de HTML. Então eu abri aqui o arquivo do lado para que eu possa ver a estrutura do meu HTML enquanto eu faço a estilização. Ok. O nosso primeiro problema aqui é mudar a família da fonte do meu HTML. Bom, você aprendeu lá que para a gente conseguir estilizar uma tag, a gente precisa utilizar o seletor daquela tag, né? Então vamos fazer aqui essa mudança. Eu vou começar pelo meu título, que é um H1, a mudar aqui a fonte. Então vou dizer aqui que a fonte Family é essa fonte Sans Serif. Olha como ele vai mudar o estilo da fonte. Só que eu não quero que o meu documento, aqui a minha página, tenha fontes diferentes umas das outras. Eu quero todo mundo com a mesma fonte, né? Qual que é a forma que eu posso fazer isso? Eu estilizo, né, a mesma fonte para os outros tipos de texto. Então, o H2 e depois para o H5, que é o que eu estou utilizando aqui, ó, H5, e depois para o parágrafo, e agora sim eu tenho todo o meu documento utilizando a mesma fonte. Mas eu acabei tendo que escrever muito código para fazer isso, e código repetido, então eu tenho aqui várias vezes a mesma edição e isso não é muito legal. Existe uma forma mais inteligente de fazer isso e é fazendo a combinação dos seletores. Como que eu faço para definir que todos esses textos vão ter essa fonte fêmea aqui sem escrever tudo isso de código? Bom, simples. O CSS dá para a gente a possibilidade de definir para mais de uma tag o mesmo estilo, fazendo dessa forma: H1, vírgula, H2, H5 e P de parágrafo. Salvei aqui e eu continuo com a minha página do estilo que eu gostaria que ela tivesse, utilizando a mesma fonte. Se eu apagar isso aqui, ele vai remover de tudo de uma vez. Colocando de volta, ele altera toda a minha página. Então essa é uma forma de combinação de seletores que eu posso utilizar para deixar o meu código mais limpo e estilizar a minha página de maneira mais inteligente. Bom, agora eu tenho um outro probleminha aqui. Geralmente no final da página a gente tem aqui um rodapé, né? Se a gente analisar a estrutura do meu HTML, eu estou vendo aqui que eu tenho esse footer e nesse footer eu tenho aqui o meu rodapé. Bom, mas geralmente o texto que está no rodapé, ele é menor, né? Ele é um pouco diferente ali, um pouco estilizado diferente. E eu gostaria de estilizar esse texto. Bom, ele é um P, né? Um parágrafo. Então eu vou fazer essa estilização aqui. Parágrafo. Então
font size aqui eu vou reduzir para 8 pixels. E eu vou dizer que o font style dele é itálico. Maravilha. E olha só o problema que a gente encontrou aqui, né? Ele alterou todos os parágrafos da minha página. Claro, porque eu coloquei aqui o seletor de parágrafo. Só que eu quero mudar apenas o parágrafo que está aqui no footer. Como que eu consigo fazer isso? Bom, o CSS me permite, através dessa seleção combinada, dizendo que eu quero o footer e o parágrafo, editar apenas, olha só, nem vai dar para você ver aqui, deixa eu aumentar o zoom. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha só como ficou diferenciado aqui o meu rodapé. Então, o CSS ele permite que eu faça a seleção desse parágrafo aqui em específico se eu utilizar essa combinação de seletores. Então, eu estou pegando todos os parágrafos que estão dentro do footer. E é assim que você combina os seletores para conseguir editar a sua página de maneira mais inteligente. Ao longo do curso a gente vai utilizar esse tipo de combinação e outras mais. Na próxima aula a gente vai aprender como eu faço para selecionar um objeto específico sem precisar de uma combinação de seletores. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero selecionar esse parágrafo aqui em específico, que está no meio do segundo artigo. Como que eu faço para selecionar esse cara e fazer a edição apenas desse cara? Vamos ver na próxima aula.